Paz e coisas boas da parte de Deus. Você é bem-vindo a esse canal. Mais uma vez, um tempo de celebração virtual, mas real, fato, real mesmo, né? Toda a tecnologia não tira a verdade das nossas falas e das nossas canções. Então você é bem-vindo a esse canal. Nós vamos mais uma vez celebrar o nome do Senhor. Dessa vez nós terminamos um assunto que é o assunto da imersão, e agora nós estamos começando um assunto proposto pelo pastor Daniel Freschi, inclusive, que nós vamos falar das virtudes de Cristo e como isso é significativo para a nossa vida, para a nossa experiência humana. Então você é bem-vindo. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos dizer o quanto amamos, vamos ter o nosso tempo de oração e de reflexão. Lembrando que logo a gente vai voltar à condição presencial. Nós já temos avisado alguns vídeos atrás de que foi uma decisão tomada pelo conselho de que seguiríamos todas as normas para que então pudesse ser reaberta a igreja. Então ore pela sua igreja. Você que tem mais de 60 anos não poderá participar conosco por uma medida de segurança de saúde. Nós estamos pensando em você. Então nós pedimos a ajuda dos familiares e dos próprios irmãos que trabalham a compreensão disso. As nossas crianças também não poderão estar conosco por conta desse risco de transmissão. Mas enfim, nós teremos todo o aparato necessário para receber. É bem verdade que vai ser uma presença reduzida de pessoas, mas é o começo, é a retomada. Ore por nós para que tudo dê certo. E por enquanto, fique aí com os nossos louvores, com os nossos irmãos, e que a graça de Jesus enche o seu coração, que a virtude de Cristo seja uma direção sua, um objetivo para você. Cante com a gente. Nossas forças irão se renovar, se esperar.
preciso confiar. O texto que eu escolhi para essa reflexão está em Mateus capítulo 14, verso 25 ao 33, que diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia! Graça e paz, meus irmãos. Que saudade de todos vocês. Saudade do abraço, do carinho, do beijo, do afeto que os nossos encontros presenciais nos proporcionavam. Com certeza nós estamos vivendo o momento mais desafiador da nossa geração. Nunca vivemos algo como estamos vivendo hoje. Parece cena de filme, andar por aí, ver as pessoas de máscara, medindo temperatura, as pessoas passando álcool gel, algo totalmente inusitado. Infelizmente, muita gente teve sua vida paralisada por conta dessa pandemia. Aquilo que costumávamos fazer naturalmente, agora existe uma regra, agora existe um protocolo, agora existe uma proibição, como congregar, ir ao supermercado, ir à feira, caminhar numa praça, ir ao parque, visitar um amigo. Muita gente que via sentido nessas coisas simples, como sair de casa para ir ao mercado e voltar, como a minha mãe, ela via sentido assim nessas coisas, ir à vizinha, à amiga, tomar um chazinho da tarde, ir ao mercado, voltar. Ela via sentido nessas coisas. Agora ela está limitada a ficar dentro de casa, assim como você e eu estamos limitados. Nós não somos mais os mesmos. A pergunta que muitas pessoas fizeram quando os seus planos agora de 2020 foram frustrados foi: por que agora? Bem na minha vez, bem na minha vez. Eu me lembro de situações, e já deve ter acontecido com você também, de ir ao banco, estar naquela fila por horas, e quando chega a nossa vez, o caixa diz: bom, o sistema parou, o sistema caiu. E nós pensamos: puxa, bem na minha vez. Você já se deparou com momentos que parece que é na sua vez que as coisas dão errado? E eu estava pensando naquelas pessoas que tiveram os seus sonhos frustrados, seus sonhos adiados. Tem gente que tinha viagem marcada para 2020, sei lá, agora no segundo semestre ou no primeiro. Não foi possível fazer a viagem, não será possível fazer a viagem, talvez. Bem na minha vez, bem agora que eu consegui pagar aquele pacote de viagem, não poderei fazer. Tem gente que estava com um casamento marcado para maio, no mês das noivas, e não pôde se casar. Buffet pago, festa paga, fotos
filmagem pagos, tudo planejado, roupa comprada. Bem na minha vez, bem na minha vez. Para muita gente, 2020 é o ano da frustração, das coisas fugirem do controle, da doença, do desemprego, da falência, das perdas. Pensando nisso tudo, nós queremos trazer mais uma série de mensagens que terá como tema virtudes. Virtudes. E o que são virtudes? Virtudes são qualidades extraordinárias que nós precisamos ter em nossas vidas, na vida do cristão, para que possamos refletir a luz de Jesus. Nós precisamos de virtudes, para que possamos fazer a diferença na vida das pessoas, nesses momentos em que as pessoas estão precisando de algo. Nós precisamos ter virtudes. Virtudes que fazem parte do alicerce dessa casa espiritual que é a nossa vida. Esse alicerce que nos mantém em pé quando a crise chega, quando a quarentena chega, quando a má notícia chega, quando a pandemia chega. E a pergunta que eu faço é: queremos essas virtudes de Jesus em nossa vida? Se a sua resposta é sim, eu te convido a acompanhar essa série Virtudes. Hoje vamos falar de fé. É preciso confiar. Esse é o tema da palavra de hoje. É preciso confiar. Fé é acreditar. Acreditar naquilo que ainda não é. Acreditar mesmo que tudo pareça difícil. Estamos confiando em Deus nesse momento agora que estamos atravessando? Ter fé é crer, meus irmãos, é crer em algo muito maior, algo que está além dos olhos, algo que está por trás das coisas que enxergamos, por trás do mundo caótico, por trás de tudo o que existe, porque existe algo diferente, existe uma esperança. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a confiança é ter a certeza que, embora o mundo desmorone ao nosso redor, existe uma esperança, existe alguém em quem confiar. E essa esperança não está baseada no que os olhos veem. E a Bíblia então diz que se não confiarmos em Deus, não podemos agradá-lo. E eu então imagino um filho que não confia no pai. O pai diz assim: filho, pula que eu te pego. Filho, pula que eu te pego. E o filho não pula. E o filho fica com medo. E o filho não confia. Que tristeza para esse pai. É assim que Deus se sente muitas vezes, meus irmãos, quando murmuramos das situações, quando estamos afirmando sem palavras que não estamos confiando nele. Estamos tentando fazer do nosso jeito, dar o nosso jeito, dar o nosso pulo, porque não confiamos no jeito que ele está fazendo. Deus está dizendo para nós nessa manhã: filho, filha, você pode confiar em mim. Olha só, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele treinou homens para que fossem uma cópia dele aqui na terra. E faz parte então do treinamento de Jesus treinar-nos a termos fé, treinar-nos a confiar nele. Os discípulos passaram por momentos em que a fé deles foi testada. A fé deles foi testada para confiarem em Jesus inteiramente.
Você sabia que quando você tem uma deficiência, quando você tem uma falta de virtude, você começa a pedir aquela virtude, Deus começa a proporcionar para você situações que vão te levar a adquirir aquela virtude. Quando você diz para Deus, eu quero confiar em Ti, vão surgir situações em sua vida nas quais Jesus estará te treinando para confiar, para confiar. O texto que nós lemos é uma situação na qual Jesus ele está pregando para uma multidão, ele está ali multiplicando pães, um culto maravilhoso, um culto na qual Jesus está pregando, no final tem um social, aí de repente não tem o que comer, aí Jesus ora, multiplica e dá comida abundante para todo mundo e está todo mundo feliz, coração cheio da mensagem de Jesus, estômago cheio de pão e peixe, está tudo muito gostoso. E Jesus então diz para os discípulos, diz assim, olha, passem para o outro lado, peguem o barco de vocês, passem para o outro lado do rio, passe para o outro lado do mar, que eu vou aqui despedir a multidão, vou orar e depois eu encontro vocês do outro lado. Os discípulos precisavam confiar em Jesus. Confiar que Jesus iria encontrá-los lá do outro lado. Porque quando Jesus diz, olha, passa para o outro lado, daqui a pouco eu vou, ele vai mesmo. Ele não mente, ele não engana, ele não está usando de um golpe para dizer, vão para lá que eu vou fugir por aqui. Não, os discípulos confiavam que se Jesus estava dizendo que ele iria encontrá-los do outro lado, com certeza ele iria encontrá-los lá do outro lado. E nós, será que confiamos nas promessas de Jesus? Quando ele diz, não te deixarei sozinho, não te abandonarei, pegarei nas suas mãos. Quando ele diz, ei, eu estou com você agora, nessa pandemia, você pode acreditar? Você pode acreditar, você pode confiar. É preciso confiar. Mas voltando à história, os discípulos então pegam o barco e começam a remar rumo ao outro lado, como Jesus havia proposto. Bem no meio do caminho, bem no meio da jornada, se forma uma tempestade. O vento é forte, o vento balança o barco, o vento balança as ondas são altas, começam a encher o barco de água, o barco está virando e o desespero dos discípulos, eles vão morrer, eles acham que vão morrer. Cadê a fé? Onde foi parar a confiança? Mas Jesus disse que os encontraria do outro lado. Mas será que Jesus sabia da tempestade? Agora a incerteza bate à porta. Confiar ou não confiar? Será que Jesus sabe de todos os detalhes? Será que Jesus sabe que tem tempestade no caminho? Será que Jesus sabe dessas coisas? O que era certo agora parece incerto. Tudo mudou porque agora tem uma crise. Tudo mudou porque agora tem uma pandemia. Tudo mudou porque agora tem mais desemprego. Tudo mudou porque... Por quê? Tantos porquês. Porque é fácil confiar quando estamos perto de Jesus. É fácil confiar quando estamos no culto, na celebração, quando estamos adorando, quando estamos ouvindo as palavras de Jesus. É fácil confiar quando estamos ali conversando, vendo multiplicação de pães, todo mundo comendo, todo mundo feliz, dando risada, sem tempestade, quando tudo está bem. Mas quando o vento se levanta, quando o barco balança, quando a nossa vida perde o chão, é preciso confiar. É preciso acreditar. Acreditar que Jesus não está alheio aos nossos dramas.
Ele te entende. Você que está em terceira idade, segunda idade, primeira idade, pré-adolescente, Ele entende o seu drama. O que você está vivendo nesse momento, Ele enxerga, Ele entende, Ele conhece, Ele sabe tudo, Ele não perdeu o controle. Ele sabia que os discípulos estavam passando por uma tempestade, Ele via os discípulos em meio à tempestade, mas se Ele disse que eles chegariam do outro lado, Jesus não mente, Jesus é fiel, eles iriam chegar do outro lado. Eu quero contar um testemunho. Eu, a Márcia, as meninas, já vivemos alguns momentos muito difíceis. Passamos por dificuldades financeiras porque estávamos acreditando nos nossos sonhos, estávamos correndo atrás dos nossos sonhos. E não existe sonhos sem luta, não existe realizações sem batalha. E nós estávamos assim, numa batalha. E quantas vezes pela manhã nós não tínhamos recursos algum. E à tarde o Senhor supria as nossas necessidades. Foram várias vezes, foram várias situações. E Deus estava falando para nós, é preciso confiar em mim. Quantas vezes Ele falou e falou claramente, confie em mim, eu estou cuidando de vocês. E eu quero dizer que quantas vezes, meus irmãos, nós estávamos passando por dificuldades e eu trabalhava na rua com vendas, dependia do sol, né? Porque trabalhava a céu aberto, dependia muito do dia ensolarado para vender bem os meus produtos, mas nem sempre o sol brilhava. Às vezes, semanas inteiras eram de chuva, chuvas fortes, e eu poderia então ficar em casa resmungando, murmurando, reclamando, mas eu escolhi confiar. E quantas vezes então eu saía para vender na chuva, colocava a minha capa e ia vender. E o milagre acontecia que não foram poucas as vezes em que em dias de chuvas eu vendi muito mais do que dias ensolarados. Isso é milagre, porque é preciso confiar. Quando a gente confia, a nossa atitude não é de reclamar. Quando a gente confia, a nossa atitude é diferente. Nós não ficamos paralisados, nós nos apegamos àquilo que temos, aos nossos remos, começamos a remar e não desistimos, porque Ele prometeu que chegaríamos do outro lado, de alguma forma vamos chegar. Eu não vejo os discípulos com falta de fé aqui, eles estão lutando para sobreviver, eles estão remando, eles estão tirando a água do barco, eles estão clamando, eles estão orando, eles estão buscando, eles estão confiando, de alguma maneira nós vamos chegar do outro lado. É nessas horas em que precisamos acreditar e confiar mais do que nunca. É nesses momentos que estamos vivendo agora que precisamos remar, nadar, correr, orar, jejuar, fazer o que deve ser feito por nós, a nossa parte. O que eu preciso fazer, eu vou fazer. Até que Jesus surge andando sobre as águas. Algo inédito. Os discípulos não sabiam dessa habilidade do mestre. Jesus nunca fez isso lá na beira da praia. Jesus nunca mostrou que ele sabia andar por sobre as águas. Mas naquele dia Jesus caminha sobre o mar. Irmãos, saiba que Jesus, quando vem nos socorrer, muitas vezes Ele não vem da maneira como imaginamos. Jesus tem o seu jeito peculiar de fazer as coisas. O jeito de Jesus, embora pareça estranho, é o melhor que Ele tem para fazer na nossa vida. Eles confundiram Jesus com um fantasma. Normal.
A princípio, eles nem imaginavam que seria Jesus. Não passava na cabeça deles que seria Jesus. Assim acontece na nossa vida. Quantos escapes, quantos livramentos, quantos socorros foram enviados por Jesus e nem percebemos que foi Ele. Foi Ele. Irmãos, saiba de uma coisa, sempre foi Ele. Sabe aquele livramento? Sabe aquela virada na sua vida? Foi Ele. Foi Ele. Não foi por acaso, não foi um fantasma, foi Ele. Por isso vale a pena confiar. Eu quero te desafiar nesse momento agora. Se você já teve uma experiência de livramento do Senhor, coloca aqui nos comentários. Eu quero ver o seu comentário aqui, ó. Você deixar registrado o seu testemunho de como Deus foi fiel em sua vida, de como foi importante confiar em Deus. Jesus então caminha na direção dos discípulos e vê que eles estão apavorados agora por causa de um fantasma, e ele diz: coragem, gente. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Nessa hora, Pedro, ele dá um salto de fé, irmãos. Um salto extraordinário que muitas vezes nós precisamos dar. Pedro quer ir além. Pedro quer confiar ainda mais. Pedro quer ter uma experiência extraordinária com o Senhor. Se é para confiar, Pedro agora quer se lançar completamente na direção do Senhor. E ele diz: se és tu, Senhor, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Você está entendendo? Você não está entendendo o que Pedro disse. Pedro diz assim, ó: Jesus, eu quero caminhar sobre as águas. Jesus, eu quero fazer o que tu estás fazendo. Se é tu, me manda ir que eu vou. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Você sabe. Se não estivesse escrito, talvez você dissesse não. Jesus vai dizer: não, Pedro, não é para você. Mas por incrível que pareça, Jesus disse assim, ó: venha. Venha, Pedro. Jesus não impõe limites à nossa fé, irmãos. Uma coisa que eu aprendo aqui é isso: Jesus não põe limites à nossa fé. Jesus não se importa se queremos chegar ao mesmo nível que Ele. Jesus não se importa se você desejar fazer as mesmas obras ou obras maiores do que Ele fez. Não, Jesus gosta disso, irmãos. Jesus gosta de ver que os nossos sonhos são assim impossíveis para nós realizarmos. Porque quando os nossos sonhos são possíveis para nós não precisamos confiar, porque nós temos o dinheiro para comprar, porque nós temos as condições para fazer. Mas quando não temos os recursos, quando não temos as condições, quando tudo parece improvável e a gente diz: Jesus, eu quero andar sobre as águas, Ele diz: vem. Humanamente falando, é impossível andar sobre as águas. A lei da física diz não. Todas as leis do universo dizem não. Mas Pedro falou: se o Senhor mandar, eu vou. E Jesus diz: vem. Imagine o que Jesus pode fazer através de você, através de mim, se nós confiarmos nele, se nós acreditarmos nele. O que é impossível na sua vida acontecer? O que é impossível para você? É isso. Isso é impossível? Então acredita, então confia, então tenha fé. Qual é o sonho que você tem? Que se você contar para os seus amigos, eles vão dar risada de você. Eu imagino os discípulos, amigos de Pedro, dizendo: ô Pedro, fica quieto. Para com isso. Isso não é para você.
Talvez deram risada de Pedro, mas uma coisa é certa, Pedro andou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro, cheio de confiança, começa a andar, começa a caminhar. Ei, acredita, ele andou sobre as águas. Mas em algum momento do caminho, isso é normal, Pedro parou de confiar. E o que aconteceu? Ele afundou. É assim a nossa vida, meus irmãos. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Por isso precisamos confiar o tempo todo. É o tempo todo. É nos momentos difíceis, é nos momentos da alegria, é nos momentos do choro. E a nossa fé não pode vacilar, porque se a gente vacilar, a gente afunda. Mas o incrível é que Jesus nunca desiste de nós. Não. O Pedro sabia disso. O Pedro sabia que se ele afundasse, era só ele gritar por socorro, porque ele confiava naquele que tudo pode, naquele que não iria abandoná-lo. Então confie, meu irmão. Confie, minha irmã. E caminhe. E se a sua fé vacilar e você afundar, confie que Ele vai segurar na sua mão e te levantar. E olha só, quando Jesus levanta Pedro, Ele coloca sobre a água e os dois caminham de novo, de volta para o barco. Mas preste atenção, meus irmãos, em um detalhe extraordinário. Olha, Jesus está andando sobre as águas, os discípulos estão ali tentando controlar o barco, eles veem Jesus, acham que é um fantasma, Pedro pede para andar, Pedro anda, Pedro afunda, Jesus levanta Pedro, os dois caminham até o barco, toda essa cena desenrolando em meio ao caos. Eles não estavam andando em águas tranquilas, não, era vento, era onda partindo para cima da cabeça, era água entrando no olho, na boca, no nariz, no ouvido, era barco sendo descontrolado, o barco estava aqui, daqui a pouco o barco estava lá, era uma situação caótica e eles estão ali no olho do furacão, confiando, acreditando naquele que tem poder de andar sobre as águas e de te chamar para andar também. E eles então caminham e entram no barco, os dois, Jesus e Pedro. E quando eles entram no barco, o mar se acalma, o vento para. E naquele barco agora é um momento de adoração. Os discípulos se rendem aos pés de Jesus e dizem: és verdadeiramente o Filho de Deus. Um outro detalhe importantíssimo é que Jesus não precisa de barco para chegar do outro lado. Jesus poderia dizer aos discípulos: olha, vão remando aqui, agora está tranquilo. Eu vou caminhando aqui com Pedro. Tenho que conversar algumas coisas com ele e vou caminhando aqui sobre as águas. Vocês vão indo com o barco, porque Jesus não precisa de barco. E aí Pedro e Jesus iam caminhando assim até chegar na areia. Jesus poderia fazer isso. Mas olha que interessante. Isso aqui, irmãos, é poderoso. Olha, presta atenção. Jesus permite que Pedro vá até o nível dele. Jesus está no nível máximo. E Pedro fala: eu quero ir nesse nível. Eu quero chegar no seu nível, Jesus. E Jesus permite. Mas Jesus também sabe que existem outros discípulos que ainda não conseguem chegar nesse nível. Existiam outros discípulos no barco que não chegaram no nível de confiança de Pedro. E o que Jesus faz? Jesus entra no barco. Jesus vai até o nível deles. É preciso confiar, meus irmãos. Mas em que nível de confiança você está nesse momento de tempestade, nessa pandemia? Qual o nível de confiança que você está?
Talvez você acredite que tudo vai passar, você confia, você sabe que essa tempestade vai passar e você vai superar tudo isso, você vai pagar suas dívidas, você vai arrumar um novo emprego, o seu negócio vai prosperar, essa tempestade vai ser apenas um trampolim para você chegar a lugares altos, você acredita que pode ir além, você pode andar sobre as águas. Parabéns, Pedro! Parabéns, Pedro! Você quer chegar no nível de Jesus e Jesus gosta disso. Porque Jesus não está colocando limites na nossa fé. Ele está dizendo: venha, venha, acredite. Você confia em mim? Então vem. Parabéns, Pedro! Mas se você não está com essa confiança toda, você acredita em Jesus, claro, acredita. Senão você não estava nem ouvindo essa mensagem. Mas mesmo assim, apesar de acreditar em Jesus, você se sente inseguro nesse momento. Você tem muitas dúvidas, muitas incertezas. Não tem coragem de sair do barco. Não tem coragem. Você se apega a certas coisas que você tem medo de perder. Você talvez está confuso, não sabe o que fazer. Você fica olhando para o Pedro e pensando: esse cara é louco, esse cara é louco. Você fica olhando para aqueles que querem chegar no nível de Jesus e diz: onde esse cara vai? Mas Jesus não está te julgando, irmãos. Não, Ele te entende. Ele sabe que não é todo mundo que tem o nível de confiança de Pedro. Ele desce então até o seu nível para segurar na sua mão e continuar a te ensinar a confiar. Ele está dizendo para mim e para você: é preciso confiar em mim. É preciso confiar em mim. No momento em que você confiar em mim, deixar o medo, deixar a insegurança, você vai começar a andar por onde nunca andou. Você irá conquistar o que nunca conquistou. Você verá coisas que nunca viu. Talvez nós estamos tímidos, como Jesus disse para os discípulos. Por que são tão tímidos? Às vezes estamos tímidos nos nossos sonhos, naquilo que queremos. Jesus está dizendo para nós hoje, nessa manhã: é preciso confiar em mim. Na nossa trajetória espiritual, é preciso acreditar, irmãos. É preciso confiar em todos os momentos. Acreditar e confiar que o que Ele está fazendo vai ser o melhor para nós. Tudo. Tenha certeza, o final da história vai ser sempre de vitória. O final da nossa história, seja ele qual for aqui, nessa terra, nessa vida, o finalzão mesmo, lá, o finalzão, é vitória. É vitória. O final do livro já está escrito. É vitória. Por isso é preciso confiar. É a minha oração nessa manhã, que eu e você venhamos confiar mais nele, acreditar mais nele. Jesus está muito acima de nós. A mente de Cristo está muito mais alta que nós. Nós não alcançamos. Quando começamos a estudar as coisas desse mundo, o conhecimento nos fascina. E todo esse conhecimento não é nada comparado ao conhecimento de Jesus. Por isso é preciso confiar nele. Eu te convido a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Essa palavra de vida, de vitória que trouxe para nós nessa manhã. É preciso confiar. Mas não é confiar em qualquer coisa. Não é confiar em qualquer um. É confiar em Ti.
autor e consumador da nossa fé. Sabemos que o Senhor tem coisas boas para os seus filhos. E nós somos teus filhos. Precisamos confiar em todo o tempo que o Senhor tem o melhor remédio, o melhor tratamento. Tu tens a melhor estratégia. Tu tens o melhor jeito de fazer as coisas. O que precisamos é confiar. Senhor, aumenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé, que a cada dia tenhamos mais confiança em tuas promessas, mais confiança naquilo que tens para fazer em nossa vida. Senhor, talvez existam pessoas desesperançadas, sem fé, sem confiança, não estão acreditando em mais nada. Mas o que tu falou para nós hoje aqui é que precisamos confiar. Confiar. E eu te peço fé nessa hora, Senhor. Porque sem fé é impossível te agradar. Se eu não confiar em ti, eu não te agrado e eu quero te agradar. Por isso, ajuda-me. Ajuda-me, Pai. Quando eu não crer, desce no meu nível. Pega na minha mão e me ajuda a caminhar contigo, a confiar, a estar contigo, mesmo que seja dentro do barco. Ó Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que tu sare as nossas vidas nessa manhã, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
graças a Deus, tempo de adorar, tempo de pensar nas virtudes daquele que nos chamou, de Jesus. Obrigado por você ter ficado conosco até esse momento. Agora nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus, orar pelos nossos amados, orar pela nossa condição. Sabemos que sem oração a gente não consegue. O Senhor tem nos ajudado por conta da oração. Muita gente está de pé por causa da oração. Eu mesmo lhe garanto, só estou aqui porque meus pais oraram muito por mim, muita gente de igreja ora por mim até hoje, e nós temos que ser gratos. Então nós vamos orar, irmãos, inclusive abençoando o Ministério de Música que trouxe essas canções para nós, abençoando as mãos talentosas da Thalita que nos ajudou na edição desses vídeos, até agora incansavelmente, e só Deus para compensar essa turma, gente. Então, queria colocar diante de você aí também, que você trouxesse, para a gente pôr a Deus, né? Apresentar a Deus, claro. Irmãos queridos nossos, gente que nós estamos acompanhando durante a semana, que está lutando pela vida, lutando pela saúde, irmãos que recupera, volta, vai, essa situação dessa saúde nossa que é sempre tão frágil, né? Então vamos orar para que a gente tenha a direção correta, faça as coisas certas, inclusive como instituição a gente não erre a mão. Por favor, feche seus olhos, pense aí no seu querido, ou fique perto, abrace o seu familiar que está passando por uma dificuldade. Sei que nem sempre as dificuldades são de um contexto biológico, mas são dificuldades que tiram a nossa comunhão, a nossa paciência. Quero orar por você. Senhor Deus, Pai eterno, celestial, que conhece o coração humano, que conhece as dificuldades nossas, as nossas limitações, diante de Ti, Senhor. Queremos apresentar nossos amados, gente que está lutando no hospital para ter alta, Senhor. Irmãos queridos nossos, que passaram por cirurgias, irmãos queridos nossos que estão em observações, gente que está sendo vigiada por conta do Covid, dessa malignidade que nos pegou de surpresa. Deus, por favor, que a Tua misericórdia alcance os irmãos, que a Tua misericórdia encha a nossa casa de favores, que a gente possa, apesar de todas as dificuldades e os contextos, e o problema financeiro, e o problema político, e o problema de todas as ordens, apesar de tudo isso, mesmo que não haja vacas nos currais, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que tudo der errado, mesmo que tudo indicar que nós vamos falir, que nós vamos acabar, apesar de tudo isso, e para além de tudo isso, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor. Nós nos curvamos diante de um Deus que cremos de coração, um Pai verdadeiro e amoroso. Se nada disso houver, todavia nós diremos: bendito é o nome do Senhor. Deus, dá essa fé para a gente, Senhor. Nos ajuda a ser seres convertidos, seres apanhados pelas virtudes do Teu Cristo, gente envolvida pelo grande exemplo que Teu Filho nos deu. E que isso traga uma família, que isso trate o nosso trabalho, que isso nos mova numa direção de abraçar o Teu reino, Senhor. Como igreja, Senhor, nós vamos resistir. Como igreja, Senhor, nós também juntos diremos que grande é o Senhor. Embora tantos desistam da fé, nós continuaremos crendo que o Senhor é Deus acima de todas as coisas e para além de todas as configurações, Tu és Deus. Então, Senhor, o nosso pedido é pedido de filho, o nosso pedido é pedido de servo. Por favor, Senhor, cura nossos queridos,
Traz todos eles de volta para suas casas, com segurança, com afeto, com alegria. Também cuida dos nossos irmãos que estão com problemas financeiros, com problemas relacionais. Somente a Tua mão pode orientá-los e guiá-los nessa hora, Senhor. É a nossa oração, como servos da igreja, como ministros do Evangelho e como participante do Reino de Deus. Meu pedido, nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. É preciso ter fé e paciência. E crendo nessas coisas, nós chegaremos lá. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e conosco permaneça para sempre. Amém.